Fala pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é Marcos Pinheiro, E Laura Paiter. com mais um episódio do Essa Barra que é Gostar de ESG. E hoje é o episódio que a gente traz um convidado que você sabe, né? Um ponto alto que o nosso episódio sempre tem é a Laura apresentando o convidado ou a convidada. Gente, é cada apresentação, e a de hoje está muito boa, e a Laura já já vai apresentar quem é o nosso convidado, que vai falar de mudança de sistema B. Que história é essa? Mas calma aí, Laura, ainda não entra que eu só vou fazer aqueles pedidos para você ouvir até o final, dá 5 estrelas, manda o teu comentário. A gente está começando a receber comentários de pessoas dos nossos podcasts, então a gente está ficando muito feliz com isso. Manda o link do podcast, pega assim, copia, cola, manda naquele grupo de sustentabilidade, fala, gente, pode ouvir que tá legal, ouve que os meninos são bons demais. Faz isso, ajuda a gente, que isso ajuda o podcast a chegar em mais e mais e mais pessoas. E a pessoa de hoje, a Laura, vai apresentar daquele jeito especial que só a Laura Paiter, a primeira de seu nome, tem na sustentabilidade brasileira. Fala aí, Laura. Eu adoro, mas aí você bota o quê? Uma pressão, né? Mas tudo bem, vamos lá. Gente, hoje a gente tem aqui um outro convidado, né? A gente está trazendo só um convidado maravilhoso. Esse é outro convidado que a gente tem que dar aquela respirada funda, assim, antes de começar a apresentar. Porque ele não faz pouca coisa, não, tá? Primeiro, porque ele é um dos empreendedores de impacto mais reconhecidos do Brasil e, eu diria, do mundo, of the world, tá? Começando que ele é simplesmente assim um dos cofundadores do Sistema B no Brasil. Sim, o Sistema B é aquele da empresa B, do selo B, o certificado B, que talvez você esteja hoje, assim como eu, se degladiando com os novos padrões para conseguir uma bendita recertificação. Muito obrigada por isso, né? Todo dia eu olho para gosto desse Sistema B, mas sim, foi ele que trouxe para o Brasil. Além disso, hoje ele está lá no BILAB, ou seja, no Guarda-Chuva Global do Sistema B, como Head de Políticas Públicas. E se você não sabe o que é Sistema B, a gente vai falar sobre isso. Fique aqui com a gente, que a gente vai explicar, tá bom? Além disso, ele é cofundador da Dynamo. E eu achei a descrição da Dynamo no site tão boa que eu quis trazer na íntegra, assim, parabéns para quem fez o brand de vocês, porque ficou muito boa mesmo. Então, a Dynamo é um ecossistema de inovação e excelência dedicado a viabilizar uma vida digna e uma economia equitativa e regenerativa, orquestrando transformações urgentes em busca de um futuro melhor para pessoas e planeta. Gente, maravilhoso. Puro suco de impacto isso aqui. Chique demais. Eu amei. Ele é cofundador da Dynamo e ele continua, então, expandindo esse impacto para além de tudo que ele já criou. E como se isso não fosse suficiente, ele ainda inventa mais coisa para fazer, porque ele hoje também é membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável da Presidência da República. Sim, isso mesmo, da Presidência da República, o Conselhão. Ele ainda viaja o mundo, cada hora está num lugar que eu sei que eu acompanho ele, estava lá em Londres semana passada, né? E fala em um zilhão de eventos, todos os eventos que eu vou, o nome deste homem está lá listado como um dos palestrantes. Então, assim, eu cheguei à conclusão que, além disso, ele é uma das pessoas que conseguiu se autoclonar, né, para ter vários clones dele espalhados por aí, mas como eu não posso provar, nem evidenciar isso, eu não posso afirmar. Mas, assim, não tem como uma pessoa fazer tanta coisa, e pelo menos são coisas gerando impacto, né, espalhando a palavra do impacto pelo mundo, é isso que a gente quer. Mas, brincadeira da parte, o Marcel, que está aqui com a gente hoje, ele é um dos caras que gera impacto muito antes de existir a vaga gerente de impacto na sua empresa. Então, realmente, ele é uma pessoa muito especial e a gente tem o prazer em te receber aqui hoje, Marcel. Bem-vindo ao Essa Barra que é Gostar de SG. Muito bem, muito obrigado pelo convite, Marcos e Laura, a todos vocês que nos escutam, e obrigado pela introdução generosa. Feliz de estar aqui com vocês. É isso, Marcelo. Normalmente a galera gosta das introduções. Eu vou dizer que é da gente, né? Porque eu tô junto com a Laura como co-host, mas é a Laura que escreve com o talento que Deus lhe deu. Agora, Marcelo, vou começar com a pergunta clássica e básica que a gente sempre começa. É uma barra gostar de SG? Eu acho que é uma barra gostar de SG, no mundo de hoje principalmente, mas a pergunta que fica é: qual é a outra opção? Como dizia Einstein, uma mente expandida jamais retorna ao seu estado original. Né? E para todos nós que nos conectamos em maior ou menor grau de ESG, nós já entendemos que o papel das empresas, sobretudo,
é mais do que simplesmente maximizar lucro para os seus acionistas, né? As empresas têm uma responsabilidade, né? Uma responsabilidade de gerar impacto positivo, ou seja, não basta só mitigar ou neutralizar o impacto negativo que a empresa tem, ou seja, de um lado eu ganho muito dinheiro poluindo, gerando resíduo, desigualdades, contribuindo com a emergência climática, de outro gasto 0,1% do meu lucro, fazendo meu projeto social, minha responsabilidade social. Isso por muito tempo foi importante, mas insuficiente. E no mundo de hoje a empresa precisa gerar impacto positivo. Então quem se aproximou da agenda ESG compreendeu que a empresa precisa ter mais do que esse papel de gerar emprego e renda, pagar os seus impostos, gerar lucro. As empresas têm um papel, uma responsabilidade no contexto que a gente vive de desafios sistêmicos, como a emergência climática, como as desigualdades, e por isso é um contexto desafiante para a gente, é uma barra. É mesmo, é mesmo. Não, isso do Einstein já começou no nível lá em cima. Mas beleza, vamos lá. Marcelo, eu queria falar um pouco, né, do Sistema B, assim, é uma coisa que é muito especial para mim, é uma relação que eu também tenho há muitos anos, né, muitos anos de carreira já que eu acompanho, que eu sou perto do Cidades Mais V, do Sistema B, de vocês, e você ajudou a construir, né, esse ecossistema aqui no Brasil, expandir para a América Latina, e hoje o Brasil é um dos principais países, né, em termos de principais mercados de empresas com certificado B no mundo, tal. Eu queria dividir essa pergunta em duas partes. Primeiro, se você puder explicar, pode ser gente que não conheça o Sistema B, as empresas B, só contar uma breve história do que é o Sistema B, né, do que é o selo B. E eu também aí a segunda pergunta, que é um pouco mais profunda, hoje, 13 anos, 14 anos quase depois que você ajudou a cofundar o Sistema B aqui no Brasil, você sente que a sustentabilidade virou essa transformação sistêmica mesmo que, né, que o Sistema B propõe, ou virou apenas mais uma nova indústria para a gente, né, no meio de todas as indústrias que a gente já tem? Boa pergunta, Laura. O Sistema B, para aqueles que estão nos ouvindo e conhecendo um pouco mais, é um movimento global de empresas comprometidas a construir um novo sistema econômico, mais inclusivo, equitativo e regenerativo. Então, são empresas que atuam com 3 palavrinhas: propósito, responsabilidade e transparência. Então, propósito, gerar impacto social e ambiental positivo no seu modelo de negócio, no seu ambiente de trabalho, na sua cadeia de valor. A responsabilidade com todos os seus stakeholders, com os membros da comunidade, com seus colaboradores, com seus fornecedores, com seus investidores, para que elas possam tomar decisões no curto e no longo prazo, considerando esses stakeholders. E quando a gente fala transparência, é o compromisso com a transparência de medir, gerenciar e reportar o seu impacto. Transparência muda comportamento. Então, nós criamos um conjunto de padrões de impacto, né, os standards de impacto do B-Lab, o Sistema B. O B-Lab é a organização que criou a certificação, criou os standards nos Estados Unidos, e na América Latina nós chamamos de Sistema B. E a partir desses standards, hoje 450 mil empresas utilizam essa plataforma para medir e gerenciar o seu impacto. Algumas dessas empresas escolhem partir para o processo de certificação e poderem se reconhecer como uma empresa B certificada, ou uma Certified B Corporation. Então é muito comum em algumas empresas de bens de consumo, aqui no Brasil você vai ver empresas como Danone, como Natura, como Mãe Terra, a Dengo, entre outras empresas, que você vê aquele selo na sua embalagem, no seu produto, empresa B certificada. Significa que essa empresa passou por um rigoroso processo de medição, gestão de impacto e depois verificação, uma espécie de uma auditoria das práticas dessa empresa. Hoje são mais de 10 mil empresas B certificadas em todo o mundo, em mais de 100 países, e aqui no Brasil são quase 400 empresas certificadas e mais de 15 mil que usam a ferramenta de medição e gestão de impacto, o que faz o Brasil uma das 6 maiores um dos 6 maiores mercados no mundo, um dos principais, o segundo maior de língua não inglesa, só atrás da França. Então a gente realmente tem o Brasil como um destaque. Depois de tantos anos do Sistema B, e o Sistema B é importante reconhecer que não começou sozinho, né? O Brasil já vem numa jornada de responsabilidade social empresarial muito ativa, né? Nos anos 90, a criação do grupo de institutos e fundações, né, o GIF, depois
a criação do Instituto Ethos. O Brasil sempre foi pioneiro e a gente tem uma sociedade civil extremamente vibrante, né? De acordo com o IPEA, são 800 mil ONGs ativas no Brasil. Então a gente realmente tem uma sociedade civil articulada, atuante, ativa, engajante. E o Sistema B, nesse contexto, emerge como um convite para que as empresas pudessem fazer mais, pudessem fazer melhor, mas, sobretudo, pudessem fazer diferente. A gente aqui não está falando só de mitigação de impacto, como eu falei lá no comecinho, a gente está falando de um passo a mais. Ele é sutil, mas ele é estruturalmente diferente, né? Em que a gente busca a geração desse impacto positivo. E esse impacto positivo significa que as empresas vão contribuir com os principais desafios do planeta, como as desigualdades, como a emergência climática. Uma das questões que a gente tem, por exemplo, é qual é o múltiplo salarial na sua empresa, ou seja, qual é a diferença do salário mais alto para o salário mais baixo na sua organização. Isso dá um múltiplo, né? E essa é uma pergunta provocativa mesmo, porque a ideia é que as empresas podem refletir como elas podem reduzir desigualdades, começando dentro do seu próprio lugar, né? E a gente tem perguntas como com relação às emissões de gases de efeito estufa equivalente, né? Então, isso a gente sabe que é o principal vetor do aquecimento global. Então, a gente faz um caminho para que as empresas possam percorrer essa jornada de carbono neutro, né? Possam mitigar a ponto de neutralizar as suas emissões. Quando a gente fala neutralizar, porque a gente sabe que não há como ser carbono neutro puro, né? Mas a empresa, ao mesmo tempo que ela gera emissões negativas, ela também pode compensar e até ter ações que possam gerar impacto positivo. Então isso é um pouco do Sistema B. Se isso já é uma indústria como outra qualquer, depois de tantos anos, quase 2 décadas, né? O Bilab existe há 2 décadas e o Sistema B no Brasil aqui se aproximando do 15º ano, a gente... eu entendo que as empresas, o nosso papel inicial de convidar as empresas a repensar o seu papel na sociedade, ele foi cumprido, né? Está sendo cumprido. Hoje, dificilmente uma empresa ela existe pura e simplesmente para cumprir o seu papel de gerar retorno para os seus acionistas, sem que seus stakeholders adicionais relevantes não questionem isso. Então, o nosso papel de uma atuação sistêmica, envolvendo não só as empresas, mas também os investidores, os consumidores, os acadêmicos, ele foi muito importante para a gente construir e fortalecer um ecossistema de impacto, né? E que as empresas possam ser parte disso. Então, eu acho que hoje o consumidor está cada vez mais informado, consciente, responsável do seu comportamento de consumo, e que para cada compra que ele ou ela faz, esse consumidor, ainda que inconscientemente ou intuitivamente, ele sabe que é um ato político de consumo, né? Ele está dando uma resposta. O colaborador, quando está sendo empregado, ainda mais a geração Z que está chegando ao mercado de trabalho, também sabe que vai entrar no ambiente de trabalho e pode ser um agente de mudança. Então, aquelas empresas que quiserem reter, atrair talentos, vão ter que incorporar essas práticas de impacto positivo também no seu ambiente de trabalho. Então, tudo isso que eu estou contando de uma maneira mais sistêmica, acho que essa foi uma contribuição muito relevante que o Sistema B trouxe para o debate. Ô, Marcel, e você tem um outro lado também muito, muito relevante, que é o lado das finanças, né? As finanças sustentáveis, você traz muito esse papel e esse lado. E normalmente, quando a gente fala das forças que levam uma empresa a adotar uma agenda de sustentabilidade, a gente fala muito ali da convicção da liderança, da conveniência com uma rede de valor ali que ela está inserida, ou de uma regulação, de um compliance. Mas tem um quarto C que a gente fala menos, que é do capital, que é dessa oferta de um capital que estimule a empresa a ser mais sustentável para acessar esse capital. E você tem essa atuação. Você consegue falar um pouquinho para a gente disso, assim, de como que está no Brasil essas finanças sustentáveis e, de fato, para as empresas que estão ouvindo a gente, se é uma fonte de recurso mais barato ou mais paciente para o futuro? Excelente ponto, Marcos. Não há como a gente avançar para uma nova economia se a gente não mobilizar capital para isso, capital financeiro, né? E quando eu falo capital aqui, eu estou falando de público, privado e até filantrópico. A gente precisa dessa convergência de capital. O capital é oxigênio para os empreendimentos, mas ele sozinho não é suficiente.
É preciso dar assistência técnica, acesso ao mercado e acesso a capital. Essa tríade, ela é combinada, é muito do que nós fazemos na Dynamo. Nós combinamos finanças com empreendedorismo e inovação para gerar esse impacto positivo. Então, uma das ações que mais que na Dynamo nós mais temos feito é a originação a criação de plataformas que originam ativos para investimento, ou seja, empreendimentos qualificados para serem investidos. Nós costumamos dizer muito que nós tornamos o invisível investível, ou seja, a gente olha nos territórios quais são aqueles ativos que podem ser investidos em saúde, em longevidade, em educação, em cidades e comunidades sustentáveis, e nós criamos estruturas inovadoras de investimento. Nós fomos pioneiros aqui no Brasil numa modalidade de investimento que é o crowd equity, ou equity crowdfunding, como é conhecido, financiamento coletivo para investimento. Isso lá na década passada. Nós ajudamos a CVM a regular esse mercado. Nós fomos pioneiros aqui no Brasil na modalidade de blended finance, ou seja, a gente pegar o capital filantrópico e usar de maneira estratégica para ele ser o capital catalítico, o capital público para ele ser o capital concessional, e ambos juntos atraindo capital comercial para gerar impacto positivo. Não há dúvida de que o Brasil, respondendo a sua pergunta, Marcos, é um celeiro dessas ideias. E nos últimos anos a gente tem visto uma série de iniciativas, tanto para mobilizar capital para a bioeconomia, para a sociobioeconomia, que é um grande convite ao novo modelo de desenvolvimento econômico na Amazônia, nas cadeias de valor em todo o nosso país, na Mata Atlântica, em outros biomas, mas também nós vimos ferramentas até de gestão pública para isso, como, por exemplo, a EcoInvest, que foi lançado há 2 anos aqui no Brasil e que busca, por meio de um recurso soberano, ou seja, o recurso do capital público brasileiro, atrair capital privado para investimento na transição econômica, sobretudo transição energética. Então, para cada real público que o Brasil captou, foram outros R$ 4 mobilizados nessa plataforma do EcoInvest. 4 leilões já realizados com títulos soberanos. Outro instrumento é o TFFF, o Tropical Forest Forever Fund, que é um fundo que tem criado pelo Brasil de 125 bilhões de dólares, que tem como principal objetivo criar soluções inovadoras de sustentabilidade para as florestas tropicais, como o Brasil, Indonésia e Congo, que são os maiores lugares. Então, esses são só alguns exemplos que nós, na Dynamo, com Crowd Equity ou Blended Finance, ou o Brasil com EcoInvest e TFFF, mostram que é possível pensar diferente a mobilização de capital e, com isso, atrair e investir capital de maneira catalítica e poder ajudar a transicionar para uma nova economia. Muito legal, muito bom. Não, é um trabalho super legal, né? Acho que a Profile teve junto com vocês no Regenera RS, né? Que foi o projeto de regeneração e reconstrução do Rio Grande do Sul, depois das chuvas de 2024. Então, sabemos, né, da importância dessa articulação de múltiplos atores da sociedade. Pode falar. Eu até, bem lembrado, Laura, até me permito dar uns tweets a mais do Regenera, porque é um dos grandes exemplos disso que eu acabei de falar, né? Então, em maio de 2024, após um evento climático extremo, a gente foi mobilizado pela família Gerdau e Rampeter, que é do Rio Grande do Sul, a pensar de maneira inovadora como responder a esse evento, né? E aí, junto com eles, nós criamos o Regenera, que é um fundo catalítico, originalmente com 40 milhões de reais, também financiado com outras organizações como a Vale, como o Grupo Baumgart, Grupo Fleury e Mais Unidos, e a gente chegou a 40 milhões de reais financiando a educação, soluções urbanas, habitação e apoio a negócios. E com 40 milhões de reais, que é um bom dinheiro, mas ele não seria nem de longe suficiente para o tamanho da catástrofe no Rio Grande do Sul, que deixou mais de 520 mil famílias desabrigadas, 10 milhões de pessoas afetadas indiretamente, 2 milhões diretamente. Então, um grande estrago no Rio Grande do Sul e que pode levar uma década para ser reconstruído. Então, a gente pensou, a gente precisa atuar de maneira estratégica. E por isso, a lógica catalítica é importante, né? Então, a gente construiu uma tese de impacto, uma tese de financiamento e que permitiu esse número hoje ser multiplicado em 18 vezes. Ou seja, nós estamos nos aproximando de 250 milhões de reais mobilizados lá e até o final de 2027 chegaremos a
quase R$ 500 milhões mobilizados no Rio Grande do Sul para reconstrução e regeneração do estado. E eu acabei de voltar da China, onde nós destravamos US$ 80 milhões para uma das cidades da região metropolitana para infraestrutura resiliente, ou seja, usar soluções baseadas na natureza, natureza como infraestrutura para essa reconstrução, né? Então isso tudo mostra a evidência do capital filantrópico estratégico usado de maneira catalítica. Esse é o blended que nos permite pensar e sonhar de maneira exponencial essa reconstrução. Maravilhoso. E como é que você estava na China se você estava em Londres? Estou falando que ele tem clones, tô pegando as evidências lá. Você estava em Londres semana Esse aí, passada. eu tava em Londres, Oxford, na semana anterior, e na semana seguinte fui para Beijing para a gente firmar esse acordo. Justamente em Oxford, lá com todo o time também da Profile, com o Rodrigo e com a Uhum. Mari, a gente estava no Skoll World Forum, que é o principal fórum de inovação social. Os principais filantropos e financiadores dessa agenda se encontram anualmente, organizado pela Skoll Foundation. Incrível, eu recomendo para todos e todas. Eu falei que ele viaja. Gente, é uma agenda desse homem, mas maravilhoso. Obrigada pela resposta. E agora eu vou para o nosso quadro que o Marcos botou de propósito para eu falar, que eu sei que é de propósito, porque ele sabe que eu me enrolo para falar, mas eu vou conseguir. O nosso quadro Tetra ou Treta, viu? Falei direitinho. Marcelo, é o seguinte, nesse quadro, o Marcos vai fazer ali um sorteio e se der tetra, você vai contar pra gente algo da sua carreira que você fez que deu muito certo. Se der treta, você vai contar algo que deu muito errado. E aí o Marcos sempre me pergunta, lá, o que é que você prefere? Tá, já vou responder. Eu gosto de treta porque eu acho que a gente vive tanta treta, né, nesse mundo do ESG, sustentabilidade. Quando você vê no LinkedIn as pessoas, você acha que tá todo mundo maravilhoso e tá todo mundo, nossa, só sendo promovido e tendo dinheiro para fazer projeto. Só que a gente sabe que não é assim, né? Mas não sou eu que decido, é o destino. Marcos, o que que deu o sorteio? Vamos lá, e o destino decidiu por Tetra. Não foi hoje, não foi hoje, senhora. Então, Marcel, por favor, conte um projeto que você fez, alguma coisa que foi legal, que deu certo, conta aí pra gente. Uau, nossa, até ia me enrolar com tetra ou tetra, treta, nossa, já me enrolei. Bom, mas é tetra, isso que importa. Olha, um projeto, acho que esse projeto que eu mencionei há pouco, do Regenera, ele é um projeto que realmente está reescrevendo literatura de como a sociedade civil pode responder a eventos climáticos extremos, né? Então, acho que eu contei um pouco da introdução, mas o desdobramento dele é que nós lançamos uma coalizão, a Coalizão RS, agora, com toda a sociedade civil, atores da sociedade civil, atores de mercado, academia, consolidando o Regenera e agora a coalizão como a principal resposta, colocando a agenda da reconstrução na mão da sociedade civil junto ao poder público. Estamos trabalhando ali junto com o governo do estado para a criação de um fundo de mais de R$ 50 milhões, criado a partir do fundo de reconstrução, que foi originado a partir da dívida do governo do estado com a União, que é o FUNRIGS. Então, esse FUNRIGS poderia originar esse fundo público-privado Rio Grande do Sul mais resiliente. Estamos destravando esses recursos multilaterais para financiamento da reconstrução do Estado. Estamos sistematizando a partir de um observatório junto com a academia para poder trazer dados e transparência para a reconstrução. Realmente é incrível todo o trabalho que a Regenera tem conseguido fazer, mas isso tudo só foi possível pela confiança que os atores locais nos deram, nos passaram e que nos permitiu ir construindo a múltiplas mãos, né, de maneira muito coletiva, esse processo. Acho que o Regenera é uma ação multi-stakeholder, tem uma governança super complexa, mas é uma forma de canalizar essa energia que flui ali, gerando inteligência coletiva, gerando resiliência, mas sobretudo gerando responsividade, porque na próxima emergência que houver, e essa é uma certeza que nós temos, que vai acontecer de novo, esse grupo vai estar preparado com mais protocolos, com mais recursos, mais mobilizados para poder responder junto ao poder público, mas principalmente mobilizando outros atores da sociedade civil. Eu ia responder exatamente com o que você trouxe agora, porque vocês criaram uma tecnologia ali, uma tecnologia social e várias outras tecnologias
por um problema que vai ter, né? Que é super atual, que são os eventos climáticos extremos, que infelizmente é algo que a nossa geração vai viver muito, talvez muito mais que a anterior. Então, muito legal. E agora, o nosso último bloco, Letícia na Lata. Uma pergunta anônima de um ouvinte ou de uma ouvinte. E a pergunta dessa vez, Marcel, é a seguinte. Já que você é o cara que tem a chave do cofre, ou que você está com quem tem a chave do cofre, pelo menos, conta pra gente. Se você pudesse direcionar 1 bilhão apertando um botão na tua frente para gerar uma transformação sistêmica, você direcionaria, botaria esse 1 bilhão onde? Você vai para assinar o papel agora, apertar o botão, você botaria esse 1 bilhão onde? Resposta fácil, hein? Dificílimo, hein? A resposta mais óbvia seria educação, né? Mas eu vou tentar ser mais específico. Eu acho que o maior drama que a gente vive no Brasil e no mundo é o vácuo de liderança. Liderança com um perfil muito específico. Primeiro, uma vocação pública, vocação política e vocação global. Né? Quando eu falo política, não é a política partidária, mas o ato de conversar com a diferença, né? De construir pontes. Essa vocação global não é de estar pelo todo mundo, mas sim de poder, desde o seu território, influenciar e inspirar o mundo. A gente está falando de lideranças com uma grande necessidade de navegar por ambiguidades, de gerir conflitos, de mobilizar recursos, de facilitar a inovação, de ter visão sistêmica. Então são alguns atributos dessa lacuna enorme que é a liderança sistêmica no Brasil e no mundo. Se eu tivesse esse recurso hoje, eu investiria inteiramente na formação, desenvolvimento, instrumentalização, na construção de uma comunidade dessas lideranças para que a gente possa, desde já, construir um outro Brasil possível. Muito bom, excelente. Educação também. Sempre, né? Eu acho que é Acaba óbvio. sendo educação, com certeza. É isso. Ó, Marcel, a gente tem 3 minutos ainda de terminar nosso tempo. Tinha uma pergunta que a gente tinha pulado, que a gente não sabia se dá tempo, mas eu quero muito saber essa resposta. Eu vou fazer essa pergunta. Me explica. Você falou no seu LinkedIn, né, que você constrói catedrais. Eu achei linda. Ele é um poeta, achei de uma poesia, assim. E eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, nossa, mas o que ele quis dizer com isso, assim, né? E aí eu queria te perguntar, né, o que é, né, você construir catedrais e se você acha que a gente hoje, né, na sustentabilidade, a gente já está construindo essas catedrais ou apenas puxadinhos por aí? Boa pergunta sobre os puxadinhos, boa provocação, Laura. A construção de catedrais é uma metáfora que nos permite pensar e refletir sobre o resultado do nosso trabalho, né? Nós trabalhamos para resultados de muito longo prazo. A construção de um ecossistema, né, de um bioma, a construção de mudança sistêmica, como a gente se propõe, ela não vai acontecer do dia para a noite, ela não vai acontecer no business plan de 5 anos para investidores, não vamos ter um unicórnio nesse período, não funciona dessa forma, né? Então é uma outra lógica de relação com o tempo, e nessa relação ela remete muito ao trabalho na construção das catedrais ali na era medieval, em que catedrais levavam 500 anos, 600 anos para ficar pronto. Então a gente sempre brinca no escritório de quando a gente tem uma conquista, mais um tijolinho nessa catedral, né? Porque a catedral vai ficar pronta algum dia, a gente eventualmente não vai ver o resultado desse trabalho, mas outros verão, as próximas gerações verão. Então, é um pouco esse convite da gente pensar que a gente é parte de algo muito maior e que o nosso trabalho tem um prazo muito maior que o nosso próprio, né? E que as próximas gerações que vão pegar esse bastão, o nosso papel é percorrer até elas. Pois é, eu estava tentando até achar aqui no Google para fazer o gancho final, mas Laura, você é mais viajada que eu. Qual que é o nome daquela catedral em Barcelona que não fica pronta nunca? Sagrada Família? Sagrada Família, ela mesma. Então, é para demorar, mas não é para ser uma Sagrada Família, né? Porque a Sagrada Família tá. Eu não sei se alguém tem de cabeça aí quantos anos a Sagrada Família está sendo construída. Eu E diria ainda pelo tá, menos né? 600 anos. Então é isso, mas legal. Vocês sabem que eu tive recentemente na China, visitamos ali o a muralha, né? Ela levou 2.000 anos para ficar pronta, 21 mil quilômetros,
né? E ainda está em construção, eles dizem ali, né? Então, é um pouco esse trabalho é um trabalho de longo prazo. A muralha da China, aquela? Muralha, exato. Exato. Estão construindo ainda? Eles dizem. Então tá bom. Laura, quer falar mais alguma coisa aí? Não, achei lindo e, nossa, achei maravilhoso mesmo. Usarei também, posso usar essa metáfora? Porque eu amei. Somos todos construtores de catedrais. Não, realmente eu achei muito legal, faz muito sentido, né? A gente acaba, às vezes, quem trabalha principalmente no corporativo, que é mais a minha história, né? Você perde muitas coisas porque os líderes querem a coisa imediata ali no business plan do próximo ano. E a gente, às vezes, né, perde a oportunidade de construir coisas com impacto real por causa desse imediatismo, né? Então, eu gostei muito dessa metáfora. Obrigada por explicar. E quero te agradecer, Marcelo. Chegamos ao final do nosso podcast. Foi um papo muito profundo, muito lindo, muito legal te escutar. Eu tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho já há muitos anos. Que bom, né, que a gente está perto e que eu sempre te vejo falar em todos os eventos que eu vou, você está lá falando, mas cada vez é algo diferente, cada vez é algo que soma mais. E essa conversa também foi mais uma conversa, foi te escutar falar mais uma vez, mas que somou e trouxe algo novo, de novo. Então, obrigada demais pelo seu tempo e por estar aqui com a gente hoje. Obrigado, Marcos. Obrigado, Laura. Admiração é mútua. Fico feliz. E quem sabe a gente volta a falar aqui sobre políticas públicas para uma nova economia, que é um tema incrível para a gente poder também desdobrar. Um grande abraço para você e para todos aqueles que nos ouvem. Tá ótimo. Marcel, obrigado. Faço minhas as palavras da Laura. Obrigado aí por ter participado, ter estado com a gente aqui. E obrigado você também, ouvinte, que esteve com a gente até o final. E fique com a gente, porque Magia Menos Dia, quando você menos esperar, também conhecido como daqui a 15 dias, vai sair um novo episódio do Essa Barra que é Gostar de ESG. Até lá!